ao 16. Amém? Vamos ler aqui, Monique. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, conduz à morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Bem. Obrigado, Monique. Irmãos, nós estaremos nesta noite falando de coisas que nós passamos muito. Talvez você nesta noite até esteja passando provação e tentação. Se eu perguntasse a cada um nesta noite se você já passou por alguma provação, você vai falar: pastor, você quer que eu diga de hoje? Quem passou por alguma provação hoje? Diga. Muitos. Além de passarmos pelas provações, nós também passamos pelas tentações. Nós podemos ser tentados, e às vezes nós ganhamos, e às vezes nós caímos, e assim segue a vida. Tiago fala sobre essa questão. Tiago fala sobre essa dificuldade em que o ser humano tem quando é tentado, quando tem a dificuldade. Nós vimos aqui no texto de Tiago capítulo 1, versículo 12 a 16. Coisa diferente significa sermos provados, às vezes, pela mão de Satanás, o adversário das nossas almas. Às vezes Deus permite que Satanás ele vá até nós e venha com alguma coisa. Foi assim Jesus falou com Pedro. Nós vemos o caso clássico de Jó, e às vezes, se aconteceu com esses, acontecerá conosco também, O adversário das nossas almas, ele quer a nossa queda. Nesse caso, trata de uma solicitação da prática do mal com os fins destrutivos. Nós entendemos lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, quando Jesus fala para Simão, para Pedro, já no finalzinho do ministério, Simão, Simão. E nós vemos Jesus dando essa expressão aqui, chamando duas vezes, chamando para dar um conselho, chamando Simão, Simão, Satanás pediu vocês e os outros para apenheirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, grandes coisas nós aprendemos aqui nesse texto de Lucas capítulo 22, 31 e 32. Primeiro, Jesus, ele é relacional. Jesus, ele quer relacionar com você. Ele fala: Simão, Simão, Pedro, Pedro. Olha só, Jesus não está falando assim: ei discípulo, ei apóstolo, ei fulano, ei irmão. Não, ele chama pelo nome, ele chama por aquela questão que é mais própria do ser humano. Nós sabemos que quando uma criança vai para a escola, a coisa mais próxima que ele tem, a coisa mais importante que ele tem para o desenvolvimento da aprendizagem dele é o nome. E tem lá as professoras da educação infantil que coloca lá
Eu lembro, vi minha esposa muitas vezes dando aula, preparando essas aulas, e vi outras professoras preparando também, onde faz um crachazinho, onde faz um cartão para ali em cima da carteira, ou para ali no peito do aluno ele tenha o nome dele. E é tão interessante, nós gostamos que nos chamem pelo nome. O nome é importante, então Jesus chama pelo nome, Jesus te chama pelo nome, Jesus quer falar com você. Jesus, ele fala com a multidão, mas ele fala individualmente. Ele fala comigo, Aguinaldo, ele fala com você, ele fala com cada um, e ele tem uma mensagem específica para cada um. Ele tem mensagem para a multidão, mas ele também tem uma mensagem específica para um. E ele fala: Simão, Simão, Satanás quer intentar contra a tua vida. E hoje, meus irmãos, nós poderíamos pensar assim, da mesma maneira que aconteceu no passado. Jesus está nos advertindo: irmão aqui da Igreja Batista, vou dizer aqui como um todo, não vou falar o nome de ninguém. Cuidado, meu querido, Satanás também quer peneirar você. Satanás também quer colocar você em situação embaraçosa. Satanás também quer talvez fazer você um embaraço, um tropeço, uma ruína, um tombo. Irmão, tenha cuidado. Por isso, no início desse culto, nós oramos, nós pedimos a Deus, nós falamos com Deus para que você esteja protegido, para que quando Satanás vir peneirar você, ele não tenha vitória na sua vida. Amém, irmão? Amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque o nosso Deus, ele cuida de cada um de nós. Mas aprendemos mais esse texto. Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Mas eu, o quê? O que Jesus fez? Orei, intercedi. Mas eu gasto tempo com você. Irmãos, como você é importante para Deus, como nós somos importantes para Deus. A sua vida, a minha vida, a nossa vida abalou a Trindade. Porque da importância que nós temos diante de Deus, e não se acha aí você o maioral, mas Deus, ele dá importância a nós, levou Jesus vir a essa terra. Jesus estava lá no seu trono, Jesus estava lá no céu, Jesus não estava aqui nessa terra cheia de labuta, cheia de dificuldade, que você sabe como que é. Jesus estava lá no céu, e ele veio aqui por quê? Porque Jesus me ama, porque Jesus te ama. Irmão, dá para entender como que Jesus te ama? Dá para entender como que Jesus ama você de uma maneira poderosa? É interessante, meus irmãos, que aquelas pessoas a quem nós amamos, nós andamos muito e vamos dar vela, não é isso? De vez em quando, alguns irmãos ligam aqui para mim e falam: pastor, estou indo viajar, ore por mim. Eu falei: por quê? Porque eu vou ver o meu filho que faz tempo que eu não vejo, porque eu vou ver o meu pai que faz tempo que eu não vejo, porque eu vou ver o meu irmão que faz tempo que eu não vejo, porque eu vou ver os meus amigos de infância que faz tempo que eu não vejo. Nós gastamos até um certo dinheiro, às vezes que nós nem temos, nós gastamos o nosso tempo, nós gastamos o nosso físico, que viajar é gostoso, a chegada lá, o local, mas a viagem geralmente é cansativa. Por quê? Porque nós amamos. Não é isso? Jesus fez essa viagem à terra porque Ele te ama. Jesus fez essa viagem à terra porque Ele me ama. E foi uma viagem que não trouxe coisas agradáveis a Jesus. Que jeito que Jesus nasceu? Nasceu passando por dificuldades, sendo rejeitado, tendo que ir deslocar da sua terra para um censo que mandaram fazer, coisa do governo na época.
Depois, Jesus não teve um local para nascer. Não que seu pai não tinha dinheiro, mas não havia local. Ele foi nascer numa estrebaria, junto com os bichos. Quem já foi aqui em curral? Já foi em curral? Já? Curral de leite? É um cheiro gostoso, não é? É ou não? Não, né? O que cheira no curral, gente? Xixi, cocô e pum do boi, né? E outras coisas mais. Não é um lugar agradável. Irmã Vanilda, você está preparando para o seu bebê ou para a sua bebê um curral para nascer? Não, né, irmã? De jeito nenhum. Você vai preparar um quarto, você vai pintar, né, Vanderlei? Pinta o quarto bonitinho. Como que a gente faz? Compra o berço, não é? Não é, Dani? Você fez isso. Compra o quê? Aqueles frufruzinhos. Quem tem mais dinheiro, compra um negócio mais chique. Quem não tem, faz coisa, mas alguma coisa faz. Coloca ali, nem que for um negocinho com um retalho, mas faz alguma coisa, porque quer receber o seu filho. E quão gostoso é o dia que recebe o filho em casa. Você lembra disso aí? Quem é pai, quem é mãe? Que coisa gostosa. Jesus não teve isso. Jesus viajou, já no seu nascimento não teve isso. Jesus não foi para um país maravilhoso. Jesus foi para a Palestina, que estava sendo dominada, uma terra poerenta, uma terra dominada pelos romanos, uma terra de um povo meio estranho, que faziam as coisas preconceituoso, que dizia que adorava a Deus, mas esquecia de Deus. Olha, Jesus, através da Trindade, o Pai já tinha sofrido muito com esse povo. Jesus vai lá para fazer essa viagem. Por quê? Porque Ele ama. Deus te ama. Então, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você. Irmãos, olha a fala de Jesus. Eu orei por você, não para que Satanás não te peneire, mas para que a sua fé não desfaleça. Quem tem fé aqui, diga amém. 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 Mas às vezes nossa fé pode desfalecer. Sabe aquela coisa? De às vezes nós não estarmos acreditando muito, de às vezes a pressão está muito difícil, e às vezes nós começamos a acreditar que talvez não vale a pena servir ao Senhor, que não vale a pena vencer as tentações, que não vale a pena servir ao Senhor, que não vale a pena vir adorar a Deus, que não vale a pena largar a casa e vir aqui e fazer essa viagem da sua casa até o templo, que talvez não vale a pena você sentar aí. Talvez muitos estão aqui pensando que não vale a pena vir ao culto, que não vale a pena gastar um tempo, que não vale a pena ler a Bíblia, que não vale a pena orar. Se você estiver pensando assim, minha oração é que Deus te fortaleça muito a fé, porque o diabo começou a te peneirar. E eu não quero isso, muito menos Jesus. Saiba disso, meu irmão, saiba disso, meu amigo, que Jesus não quer que a sua fé desfaleça, porque você pode passar por essas dificuldades. Você pode passar, e quando você se converter, fortaleça os irmãos. Olha que interessante, né? Eu estou lendo na versão da NVI, da Nova Versão Internacional, que traz essa situação. Então, até então, Jesus considerava que Pedro não era convertido, que Pedro estava com Jesus, mas não tinha Jesus, que Pedro ainda não tinha tido um encontro verdadeiro, genuíno, real com Deus. Eu não sei se você é ou não convertido, eu não sei se você é ou não temente a Deus. Tudo me faz acreditar que você é, mas isso é uma coisa que só você e Deus, só você e Jesus. Mas é interessante, qualquer que seja a sua dificuldade, qualquer que seja a coisa, Deus quer te abençoar para você ser canal de bênção na vida do outro. Olha só, e quando você se converter, quando você for uma bênção, quando você tiver uma intimidade, quando você for fortalecido, você vai fazer o quê? Fortalecer os seus irmãos. Então sabe por quê, irmãos? Deus nos abençoa? Primeiro que Ele nos ama.
Amém? Amém. Segundo, porque Ele quer que sejamos canal de bênção na vida de outra pessoa. Deus nos ama e Deus quer que nós também amemos os outros. Coisa fantástica, mistério glorioso. Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. O primeiro versículo que a irmã Monique leu. Então olha lá, feliz é o homem. Quem quer ser feliz, ergue a mão. Oh, glória! Você quer ser feliz? Então dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Oh, vocês estão animados para dar um glória? Você quer ser feliz, né? Vou tentar de novo. Quem quer feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então todo mundo quer ser feliz. Olha então agora, olha a receita da felicidade. Feliz é o homem que persevera. Ah, pastor, agora eu não vou pedir para dar o glória a Deus não, porque vai que você fica meio desanimado agora, vai que você não persevera no glória a Deus. Não, vou fazer o teste. Quem quer ser feliz? Dá um glória a Deus? Glória a Deus. É isso aí, perseverou. Na provação devemos perseverar. Falar bem aqui arrastado do final do interior do estado de São Paulo, né? Perseverar. Falar até com um R a mais aqui, ó. Meu Deus, não, porque R demais. Perseverar. Perseverar. Não desistir. Manter o foco. Servir ao Senhor. Buscar a Deus. Você precisa fazer isso. Feliz é o homem que persevera na provação. Irmão, está passando por luta? Continue servindo a Deus. Irmão, está passando por luta? Continue a orar ao Senhor. Irmão, está passando por luta? Continue a louvar a Deus. Irmão, está passando por luta? Continue a dizimar ao Senhor. Irmão, está passando por luta? Continue adorando, falando que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é excelso, Deus é maravilhoso, Deus é o Deus todo-poderoso da minha vida. Não importa o que aconteça, amém? Amém. É isso que você precisa fazer. Não importa. A gente não pode servir a Deus pelo calor das emoções. Nós vivemos na pós-modernidade. O que vem ser a pós-modernidade? É aquilo que vem depois da modernidade. Pastor, nós somos modernos? Não, nós não somos modernos. Nós somos pós-modernos. Olha que chique. Não sei se é chique não, preferia ser moderno. Tá? Então nós temos lá até o Renascimento no século XVI, em que era a idade das trevas, era meio diferente o negócio, onde tinham as instituições que diziam que era certo. Na época a instituição era a igreja que predominava, a igreja católica, que dominava, que era a única instituição que existia como instituição, como influência, como algo. Depois do Renascimento veio a questão da razão. Então até a fé foi atrelada à razão. 1517, que é a Reforma Protestante. Depois vem Zwinglio, Calvino, Lutero e tantos reformadores, né? Surgem as igrejas protestantes, né? Surgem aí os batistas, os luteranos, os presbiterianos, depois os metodistas, os congregacionistas, e aí vai tantas coisas, né? Quando chega no final do século XIX, no último ano do século XIX, vai começar o século XX, começa a pós-modernidade. Nós podemos dizer que alguns autores da pós-modernidade, né, como Friedrich Nietzsche, nós poderíamos um dia falar sobre Friedrich Nietzsche, e aí vai começar o pensamento da pós-modernidade. E o pensamento da pós-modernidade é um pensamento assim, que tudo é certo, que não existe errado, que a verdade depende, e as pessoas têm abandonado as verdades da palavra
palavra de Deus, não tem perseverado, porque a pós-modernidade, as pessoas não perseveram. As pessoas não perseveram. Quer ver uma coisa? Antes, as pessoas queriam seguir uma carreira fixa. Então eu queria ser, por exemplo, advogado. Então eu ia sofrer alguma coisa, ia aprender. Depois eu começava ali no escritório, tudo. E ao final da minha vida eu terminaria como um advogado bem sucedido. Já daria, ou um médico, ou mesmo um mecânico, ou um agricultor. Na pós-modernidade não, as pessoas vivem de ciclos. Hoje eu sou isso. Eu falo da minha vida profissional. Se eu começar a contar minha vida profissional, trabalhava na olaria, da olaria fui ser músico, de músico fui ser professor, de professor pensei em ser advogado, não deu certo, não gostei, fui ser psicólogo, e no meio disso aí tudo sou pastor. E quem sabe, se Deus não me levar logo, aí eu vou fazer outra coisa. Tá? Isso tem entrado, esse jeito de ser da pós-modernidade, tem entrado na igreja. E a igreja, as pessoas não são mais perseverantes. As pessoas têm deixado de perseverar. Só que fala assim, pastor, já que é mais chique ser da pós-modernidade, eu vou te dar um problema. Vou te dar uma solução. Uma solução para um problema. Melhor te falar do problema e eu falo que a solução é Jesus. O problema da pós-modernidade, que derreteram tudo o chão, então não existe mais verdade, segundo a pós-modernidade, segundo Nietzsche, segundo outros autores, e isso foi influenciando na cultura. Então cada dia eu estou numa coisa, eu não creio, talvez eu creia em Deus, outro dia eu não creio, depois eu volto a crer. Isso dá uma angústia tão grande no homem, que o homem está perdido, e o adoecimento emocional, espiritual, social e físico a cada dia tem aumentado, porque o homem não tem mais certeza. E uma das maiores angústias que tem, Claudemir, é saber que nós estamos aqui e o que vai ser amanhã. O homem está angustiado. Antes da modernidade havia uma certeza de que fizesse tais coisas, iria com Deus. Depois da modernidade, tinha uma certeza, a fé e a razão se juntou e falou: se fizer tal coisa certinho, vamos ler a Bíblia que ela manda, certinho, você vai estudar a ciência vai ler isso, a ciência até em certo ponto esteve perto da religiosidade. Nós vemos da modernidade vários cientistas que tinham uma visão cristã, que acreditavam em Deus, poderíamos falar muitos aqui, artistas e tudo. Tinha uma certeza, eles iam servir, fazer alguma coisa e você teria o céu. Agora a pós-modernidade é tudo interrogação. Chega ao ponto de até o sexo não ser mais definido. Na modernidade tinha homem e mulher, hoje nem falar que existe tanta coisa. E há de alguém se falar alguma coisa. Então isso dá uma incerteza, dá uma angústia, dá uma dificuldade. E isso tem levado nós na igreja a não perseverarmos. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu já disse outro dia e vou bater nessa tecla. E eu acho que não existe algo mais devastador, mais difícil do que um velório. Tá? Não vou dizer para aquele que visita lá o velório, mas para aquele que passa no velório, por aquele que está ali naquele momento enterrando o seu ente querido. Eu acho que é uma das coisas mais devastadoras que existe na face da terra. Me coloca um cientista lá com a sua ciência para confortar os corações mudados. Vai conseguir o cientista com a sua ciência? Não. Vai falar assim, ele vai falar: olha, era carbono, acabou a vida, cessou, o coração bateu, vai agora virar tudo adulto. Você acha que isso aí conforta o coração? É uma realidade, não, é uma verdade da ciência. Coloca o filósofo lá, vai falar sobre a vida, sobre as coisas, usando a sua teoria. Talvez um pouquinho mais que o cientista, mas também vai fazer uma coisa. Agora coloca o religioso, vou colocar um pastor, coloca o religioso, seja de qualquer religião. Eu tenho certeza absoluta que naquele momento que as pessoas querem é ouvir uma fala
de um religioso. E quando nós temos a palavra de Deus, ela conforta, ela dá paz, ela dá um alívio, ela dá uma manutenção. Prova disso que eu já senti na pele, prova disso, quantas e quantas vezes pessoas que nunca nem pisaram aqui, que às vezes eu não tenho nem tanta afinidade, ligam: pastor, eu perdi fulano de tal, o pastor pode vir aqui dar uma palavra? E eu falo prontamente: essas pessoas não esquecem aquele dia, porque foi um acolhimento, foi algo fantástico na vida dele, porque no momento da dificuldade, Deus é o chão para nós pisarmos. Amém? Aplaude o Senhor. Essa é a realidade. Então, meu irmão, você tem que perseverar. Feliz é o homem que persevera nas provações, porque depois da provação, aprovado, receberá a coroa da vida. E o prêmio da coroa, nós podemos falar que o prêmio da coroa é uma coroa incorruptível, que é o reino de Deus. É uma coroa da glória, não aqui na terra, mas a glória do céu. Eu acredito no céu, eu creio que tem o céu. É uma coroa da vida, não dessa vida aqui cheia de defeito. É uma coroa da vida eterna. Olha que segurança que nós temos. A pós-modernidade coloca isso eterna, a vida eterna, que nada acabou aqui, acabou. Irmãos, que segurança que é saber. Que segurança que é saber que depois que eu morrer, na verdade, eu não morri. Eu vou para o céu. Amém? Amém. Ah, pastor, mas é mentira. Irmãos, se alguém pensa que é mentira, tá bom. Eu vivo de fé. Eu acredito, você pode falar o que for. Eu vou acreditar. E isso tem me dado paz. E isso dá paz. Então eu vou perseverar, mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que as situações sejam dificultosas, porque nós temos uma coroa para esse céu, nós temos uma coroa da justiça, nós temos uma coroa de alegria. Não essa alegria fajuda que está aí, que as pessoas, alegria Facebook. Você sabe o que é alegria Facebook? Sabe ou não? Sim ou não, gente? Não sabe. Alegria Facebook é assim: olha lá a foto do perfil de cada um, inclusive a sua. Que jeito que a gente coloca as fotos do perfil? Descabelado? Não. Cabelo arrumado. Roupa feia? Não. Fedido talvez, porque a foto vai sair a cheiro, né? A foto não faz a captação do odor. Mas cabelo arrumado, tudo ajeitado. E no ambiente o quê? Feliz. E a gente fica lá aguardando o tanto de likes, o tanto de joinha, o tanto de coraçãozinho. E se você receber uma carinha, ó, uau! Mas depois da foto, o problema da alegria Facebook é que as pessoas começam a pensar que a vida é uma vida Facebook, e não é. Mas sabe o que é a verdadeira alegria? É nós sabermos que temos a viva esperança de que Deus está conosco, de que Deus tem algo bom para nós. Se não for nessa vida, vai ser na outra vida. E nós vamos desfrutar de algo muito bom, mesmo que agora nós estamos com dificuldade. E nós não vamos viver, nós não vamos pautar o nosso comportamento pelo calor dessa emoção de alegria. Está cansado, irmão? Alguém que está cansado? Não? Ninguém está cansado? Então a gente pode continuar até 11h30. Mas tem gente que fala: estou cansado da vida, eu estou cansado de tudo. Irmãos, vinde a mim, todos estáis e sobrecarregados, e eu vos. Você tem ido para Jesus? Eu não estou falando de cansaço físico, irmão. Eu não estou falando do cansaço daquele dia que talvez você capinou, você bateu um concreto, você trabalhou muito com a mente. Eu estou falando
da canseira da vida. E muitos tentados. Vá com Jesus e ganha a coroa. A força destruidora da cobiça. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14, lá no texto que a irmã Nick leu. Quando alguém for tentado, ó, Jesus falando, carta de Tiago. Quando alguém for tentado, e nós somos tentados, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, cada um porém tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Ah, pastor, fui tentado, olha, passou ali, quem fala assim, né, questão da sexualidade, né, fui tentado, olha, o diabo passou, mas era uma diabona bonita, era um diabão bonito, né, e eu não aguentei, ô diabo, né. A culpa é sua, porque você já tem isso no seu coração. Por que passa por muitas pessoas e isso não mexe, não tem? É que está dentro do coração. Oh, pastor, olha, um dia eu vi o irmão falando comigo, né? Veio falar comigo, veio assim desabafar. Olha, pastor, que bom que eu não trabalho num banco. Eu falei, por quê? Né? Mas que parte do banco? Não, lá no caixa, porque olha, se eu tivesse que ficar contando dinheiro o dia todo, assim, ó, contar 5 mil reais, 10 mil reais, ai meu Deus do céu. Eu falei, então não vigia, porque o seu problema é isso aí. Se der uma oportunidade de você pegar 2 anos, você pega, porque essa é o mal que está no seu coração. Tem uns que conta milhões e não tem problema. Mas tem gente que conta 50 conto. Todo mundo olhando para mim. Por que vocês estão olhando para mim? Olha para o canto. Porque se olhar para o canto, eu pá. Não é? Então, nós precisamos tratar o nosso coração. Que é de lá que provém a cobiça. É de lá. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. A pós-modernidade é a época da cobiça, porque é a época do consumismo. Todo mundo consome o que ele quer consumir, não é? As pessoas querem consumir algo. Consome cultura, consome livro. É interessante, né? O camarada na época, ele quer fazer a propaganda que ele pega um livro de filosofia e um livro de filosofia, coloca a capa, tira uma foto bem bonita, numa cadeira, senta lá, tudo, né? Todo mundo vê isso aí, né? Porque quer que consuma essa imagem. Mas depois que lá no seu recôndito, ele está lendo de patinhas, cascão e outras coisas a mais. Não é? Porque é uma época do consumismo. A gente quer que a nossa imagem seja consumida pelos outros. Nós queremos que a casa hoje não serve, ela não é só para proteger, ela tem que ter um design, ela tem que ser diferente, ela tem que ser talvez até de ponta cabeça assim, para as pessoas passarem e olharem. Não basta só apenas ser útil. As coisas perderam a questão útil, né? As pessoas não querem mais algo só útil. As pessoas querem algo que o outro possa consumir. A gente não compra mais roupa só pela utilidade, como que era no passado. Era um furo novo na camisa velha. E enquanto dava para a mãe cingir, é esse o nome? É isso, irmã? Enquanto dava para a mãe cingir, lá, não ia no lixo não. E quando a camisa ia pro lixo, que não servia mais, ainda fazia uma reciclagem. Arrancava todos os botões e guardava num potinho, que um dia se alguma camisa perdesse o botão, ia lá ver. Aí ficava aquela coisa mais linda, né? Primeiro botão vermelho, segundo amarelo, depois um azul, outro rosa, um botão que sai, mas era botão! Por quê? Não era a questão estética, era a questão de ser útil. Hoje não.
As pessoas têm closet, não pode chamar mais um guarda-roupa. Talvez estou pagando até mico. Closet é guarda-roupa? Sim ou não? Hã? Oi? Ah! Como eu estou atrasado. É um cômodo guarda-roupa. Então eu estou atrasado. Na minha casa não tem closet. Ainda bem, glória a Deus. Se só com guarda-roupa já está dando tanta despesa, imagine eu com closet. Tá? Então nós temos um guarda-roupa. Lá no quarto, não sei da onde, nós temos um closet. Ah, pastor, você falou que não tem, mas na ideia não quer ter. Eu falei que quer, a pessoa falou, é isso, pastor. E é o sonho de todo mundo. Eu falo isso, converso com os amigos engenheiros. Né? Então tá lá, o closet. Hã? É um guarda-roupa que é um quarto. O bicho é tão grande, a irmã aqui acabou de explicar para mim. Entendeu? Não basta um guarda-roupa. Tem que ser um quarto guarda-roupa. Que você sai do banho e ali você... Não tenho roupa para isso. Aí vai na loja. Marisa. C&A. Eu tomava esse negócio da C&A, né? Pernambucanas. E sai. Sacola, troncho. Aí chega com a sacola em casa, não tem onde colocar. Ué, mas quem não fecha? Saiu para comprar roupa, porque não tinha roupa. Chega com a roupa nova, não tem onde colocar. Porque nós vivemos na pós-modernidade que a felicidade não está em perseverar. A felicidade está em consumir. E aí isso vem para a vida cristã, que as pessoas querem consumir também, como se diz, mercadoria religiosa. Então hoje o culto, as pessoas não querem um culto para adorar a Deus. Ai pastor, o culto hoje, Deus falou comigo. Ai, me senti tão bem. Ai pastor, eu senti um arrepio na coluna, na espinha. Talvez foi frio que o ar para ligar, não sei o que foi. Ou talvez foi espírito mesmo, não sei. Mas se não sentir nada, o culto não foi, não começa nem a vir na igreja. Porque é baseado na experiência corporal, a experiência de consumo. E tipo assim, se no outra semana não pode ser igual, porque senão não vem. Por quê? A gente repete roupa em casa, em situações triviais. Mas a irmã que comprou aquele vestido e foi no casamento mês passado, nesse mês, se foi convidado ao casamento, não vai, não. Verdade ou mentira? Assume. Verdade. E às vezes entra no desespero, no sofrimento, e é sofrimento mesmo. Preciso de um vestido novo. Aqui do mês passado, a irmã foi tão cheirosa, com tanto perfume, com tanta coisa, que nem sujou. Mas na pós-modernidade, ele já não serve mais. Porque é uma experiência nova. E passar pela aprovação, ter perseverança, é você continuar fazendo a mesma coisa. Sabe por que os metodistas se chamam metodistas? Porque eles eram metódicos. Eles faziam sempre do mesmo jeito uma coisa bem feita. Um tipo de igreja. E as pessoas não querem ser metódicas. As pessoas querem algo diferente. Tem uma coisa que é metódica, irmão. Sabe o que é metódico? Olha, sabe o que é metódico? Que produz, que você tem que perseverar? Sabe, todo dia pegar a Bíblia e ler. Vou falar novamente. Não tem coisa diferente nisso, tá? Não tem coisa diferente. Todo dia pegar a Bíblia e ler. Entendeu, igreja? Todo dia pegar a Bíblia e ler. Sabe o que é outra coisa? Que não vai inventar? É isso aqui. Todo dia você orar ao Senhor.
Tá? Todo dia você orar ao Senhor. Não adianta inventar. Você pode até inventar um jeito de orar. Você pode orar de ponta cabeça, pode orar deitado, pode orar de joelho. Você pode orar de outras maneiras. Mas eu vou dizer a você: orar é orar. Não tem outro jeito. Oração é oração. Você precisa entender isso aí. Podemos pensar outras coisas? Podemos. Cultuar ao Senhor. Pastor, temos culto diferente, né? Mas eu vou perguntar uma coisa para você. Lá em Hebreus, fala que Jesus é o diferente ontem, hoje e eternamente. É assim que fala? O que fala? É o quê? É o mesmo. É o quê? O mesmo. É o mesmo. Glória a Deus que Jesus é o mesmo. Se Jesus fosse diferente, ele começava a não suportar a gente. Tá? Então, meu irmão, minha irmã, começa a desvincular dessa questão de abandonar Jesus, de abandonar as coisas, porque de repente algumas coisas não estão acontecendo do jeito que você assim gostaria que acontecesse. Na minha vida, irmãos, um monte de coisa acontece de uma maneira diferente do que aconteceu, por exemplo, né? Uns nascem ricos, eu nasci. Fala aí. Pobre. Eu queria que fosse diferente. Uns nascem ricos. Pastor nasceu? Pode falar. Pastor nasceu? Pode. Pastor continua? Pode. E há uma grande probabilidade do pastor morrer? Fazer o quê? Eu queria ter nascido rico. Alguém queria? Vocês ficaram animados agora, né? Queria me manter rico e morrer rico. Poxa, mas não sai do jeito que a gente quer. Tá? Tem alguns que queriam ter nascido loiros, dos olhos azuis, ou moreno alto, e eu nasci magrelinho, raquítico, e quando encorpei fiquei barrigudo. Podia ter ficado musculoso, bonitão, mas fiquei barrigudo. Está vendo que as coisas não é do jeito que a gente quer. Mas uma coisa pode ser do jeito que a gente quer. A gente tem que querer servir ao Senhor. Não importa. Não importa, sirva ao Senhor. Não importa, não abandone o Senhor. Pastor, estou passando por dificuldade financeira. Não abandone o Senhor. Pastor, estou passando por dificuldades emocionais. Não abandone o Senhor. Pastor, estou passando por dificuldade dos relacionamentos com o cônjuge ou com os filhos. Não abandone o Senhor. Pastor, eu estou passando dificuldade no trabalho. Tudo bem, não abandone o Senhor. Pastor, eu estou passando uma dificuldade interior, não entendo. Não abandone o Senhor. Persevere. Persevere. Pastor, não sei mais. Persevere. Porque se você não perseverar no Senhor, o que brotará de você são elementos que vai fazer você ter a cobiça. E a cobiça vai ser aquilo que vai ser como diz, o combustível, ser o adubo de você cair em tentação. Então, meus irmãos, você tem que passar pela luta, pela provação de uma maneira que agrade o Senhor. Tiago capítulo 1, 14 e 15 ainda diz: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, o pecado, após ter se consumado, gera morte. Olha que texto fantástico, abre a sua Bíblia, Tiago capítulo 1, 14 e 15.
Olha que texto fantástico. Cada um, porém, você, eu, todos nós, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Então, irmãos, cuidado desse negócio, alimentar cobiça. Cuidado, cuidado. Eu não estou falando aqui de querer melhorar de vida, não estou falando isso, mas veja se está no equilíbrio. Querer melhorar de vida, estar na melhor situação para a sua família, ter uma melhor condição, ou se você está cobiçando. Você sabe, se você não sabe, peça a Deus. Nós oramos hoje, você pode orar e Deus vai dar condições para você entender. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado. Quantas pessoas que perderam família, perderam empreendimento, perderam respeito, perderam o nome, perderam a comunhão com Deus. Poderiam citar muitos homens de Deus, que devido à cobiça, Caim cobiçou a intimidade que Abel tinha com Deus, caiu. Davi cobiçou uma mulher que não era sua. A cobiça fez cair. Sendo este arrastado e seduzido. Olha o processo. É arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado. Gostei muito da versão da NVI. Ou seja, tendo gestado. Ou seja, é um processo. Gravidez o que? Um processo. Dá à luz o pecado. Então aí vem o pecado. E aquela vida de pecado, de ter consumado, ou seja, aquele pecado não vira um acidente, ele vira uma ocorrência, uma rotina. O cristão que serve a Deus, o pecado é um acidente. Aquele que não serve a Deus, não tem uma profundidade com Deus, o pecado é uma rotina. E aí, após ter sido consumado, gera a morte. Sem citar nomes, vocês têm visto em nossa comunidade. Se é só, venha na sua cabeça, não cite o nome. Situações em que cobiçou, em que deixou essa cobiça ali, deu à luz ao pecado, e esse pecado levou à morte, à ruína, à podridão. Podemos falar de Davi para nos ver. Olha só, Davi tinha um problema com mulher que estava no seu coração. Ele deixou isso, ele não tratou, ele cobiçou, ele deixou ser arrastado por essa cobiça, mandou uma carta para o marido dela morrer, ficou no palácio, tomou para si, e até tem uma gestação, ela tem um filho, Betseba tem um filho, tem uma filha, não é? E depois disso aí, desse pecado consumado, nós vemos a ruína na vida de Davi, onde o seu próprio filho vai matar ali. Ele não teve paz no seu reino, ele fugiu para muitos lugares, e ele escreve alguns salmos, aonde ele está na maior tristeza, na maior depressão, devido ao quê? Ele não ter cuidado. Alguns falam assim, olha, eu queria ter escrito, ter essa questão tão poética, tão profunda que Davi teve. Olha, irmão, falar a verdade, eu não queria, porque os salmos mais profundos de Davi são frutos de um grande sofrimento. Então, eu prefiro estar aqui sem muita ênfase poética, sem ter muita condição artística, porque o sofrimento que Davi foi levado foi a mola propulsora para ele escrever aquilo ali. Então, será que eu estaria preparado para isso? Para passar pelo sofrimento? Mas tudo começou com o quê? Com o pecado. Com o pecado. Persevere, não abandona. Está difícil, o diabo quer mentir para você. Não abandone. Você às vezes tem os propósitos diante de Deus. Você talvez hoje venha aqui com um propósito. Você que está me ouvindo, nós estamos transmitindo o culto aqui ao vivo. Você que está me ouvindo, talvez você tenha um propósito diante de Deus e você abandonou. Não abandone, persevere, busque ao Senhor. Porque o final de abandonar a Deus é ruína. É ruína. Nós podemos
ter uma vida diferente. O processo da gestação do mal interior. O que quer dizer com isso? Que ele vai crescendo, que ele vai se desenvolvendo e vai tirando a nossa energia. De que forma um crente pode ser enganado e levado a pecar? Pela cobiça dos olhos principalmente, pela cobiça que entra e fica no coração, pelo mau testemunho próprio de não ter uma intimidade com Deus e viver uma vida dupla, uma vida que diz que serve ao Senhor, mas longe dos olhos, dos holofotes, daqueles que talvez falam que é do Senhor. Você começa a aprontar, fazer algumas coisas e tem uma vida dupla. Essas coisas vai gestando. Como pode uma pessoa enfeitiçar a outra, conduzir a tentação? É fácil, é só o coração estar pronto. Irmãos, a única maneira da minha pessoa não cair na cilada do Satanás é eu ter cada dia mais de Deus na minha vida. Quanto mais vazio eu for de Deus, mais fácil está para o diabo. Não adianta. E depois você vai cair, vai abandonar, vai inventar um monte de desculpas, vai deixar até eu sem palavras, né, se eu querer orientar você. Mas eu já te falo já, aquele que sai de perto de Deus, deixa facinho para o diabo passar o mundo. E o diabo passa. Processo da gestão do mal interior. A ociosidade de longe de Deus. Não estou falando daquela ociosidade em que você para refletir uma vida com Deus. Eu estou falando daquela ociosidade daquele que fica parado mesmo, sem servir ao Senhor. A concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo errado daquilo que vê, começa por aí. Ou seja, também a concepção da cobiça, que alguns enganam o outro e a si mesmo, dizendo: não, mas eu necessito disso, eu preciso disso, eu vou correr, eu estou atrás dos meus sonhos. Cuidado, irmão, cuidado. Não estou falando que ninguém não deve ir atrás dos seus sonhos, ninguém deve melhorar de vida. Eu estou falando para você se policiar. Realmente eu estou precisando disso ou estou cobiçando? Entendeu? O resultado é o pecado. John Dryden. Alguém liga o ar, ficou muito quente aqui, ele não entra. É melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. É melhor evitar a isca do que se debater na armadilha. Sabia disso? É melhor você evitar cair no laço do que ficar preso no laço do diabo. Irmãos, armadilhas hoje não se caça mais, mas as armadilhas, elas são colocadas no caminho da caça. E o diabo sabe por onde você anda. Ele não sabe do seu coração, ele não sabe da sua mente, mas ele sabe, ele fica te cubando, te olhando, por onde você passa. Ah, é aqui que, olha, vamos dizer, aqui que é a brecha. Ah, é aqui que é a brecha. Ah, é assim, toda vez que ele está passando, passa alguém que ele quebra o pescoço. Ah, já sei qual vai ser o laço. Já sei qual vai ser o laço. E pronto. É melhor evitar a isca do que se debater na armadilha, preso pelo diabo. Seja inteligente, meu irmão. Seja inteligente. Devemos esperar que a fé verdadeira seja provada pelas tribulações desta vida presente. Então não reclame. Eu não devo reclamar, apesar de não gostar, apesar de não querer, mas há um propósito do sofrimento desta vida presente, pois importa entrar para o reino de Deus através de muitas tribulações. Atos capítulo 14, versículo 22. Prosseguir em meio a grandes sofrimentos,
Essa vida tem sofrimento, não adianta. Não adianta sofrer. Nós temos, não tem jeito. Até a ausência total de sofrimento, o homem sofre, que está muito alegre, está muito feliz, ele vive um tédio. Na verdade, a felicidade só é dado valor porque um dia nós passamos pelo sofrimento. O prato de comida gostoso, ele é muito gostoso quando nós passamos fome. Não é verdade? Quando a gente não passa fome, rende carne sem quinhar. Aí não come brócolis. Passa fome, você come até berduega, capim, grama, você come tudo. Não como não. Eu comi um negócio, se alguém falar, lembra aí, eu esqueci o nome daquilo lá. Que no sítio, hoje, dá para porco. Caruru. Mas a situação era difícil, minha mãe fazia uma saladinha de caruru. Olha, tem lugar que nem o porco come mais isso, tão chique que tá o porco hoje. Mas naquela época a situação era difícil. Caruru, pãozinho verde, machixe. Ixi, era achado uma bacia de machixe. O machixe era tão importante na minha vida que eu fazia até com aqueles que ficavam bem amarelinhos, que não servia para comer, e ali virava até brinquedo, pegava uns palitinhos, igual assim já serve, colocava uns palitinhos, não tinha dinheiro nem comprar boizinho, né? E espetava, e o cabinho dele era o rabo, e aí colocava alguma coisa, nossa, brincava, por quê? Hoje, você fala para a criança, vai comprar, vai brincar com machixe? Ah, eu não, eu quero um Minecraft. Minecraft aventura, Minecraft, será que eu falo isso aí? Já estou atrasado, você vai falar para um, não, Minecraft já é outro negócio um pouquinho melhor que isso. Tá? Fortalecendo os discípulos, encorajando a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9. Sejam sóbrios, sóbrio é diferente de ébrio, não sejam bêbados, vigiem. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor, como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmão, você acha só você que sofre? Você acha que só você que sofre? Você acha só que você tem problema na família? Eu sei que o seu problema é o seu problema e aí você sofre por ele. É uma realidade, minha dor é minha dor. Eu não quero saber da dor do outro, eu quero saber da minha dor só apenas. Mas eu quero dizer para mim e para você que os outros também sofrem. E viver, como diz Spinoza, é sofrer. Sofreremos, mas abandonaremos Deus por causa disso? Resistiam permaneceis firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9. Romanos, capítulo 8, 26 e 28. E o seguinte, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então o Espírito nos ajuda. Pois não sabemos como orar, é verdade, nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas elas são para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa semana, meu querido irmão, meu querido amigo, você possa se livrar da sedução do pecado, que você possa viver uma vida, que você possa perseverar. Persevere. Não caia no engodo que o mundo da pós-modernidade fala para você abandonar, não perseverar. Temos visto algumas coisas acontecer. As pessoas não têm perseverado no casamento. Olha o problema que está. As pessoas não têm perseverado em aprender. Porque é difícil, já desiste.
Olha o problema que está. As pessoas não têm perseverado em se desenvolver. As pessoas não têm se desenvolvido. As pessoas às vezes hoje nem têm perseverado nos tratamentos. No momento quando a família faz isso, a pessoa não faz. Porque ele acha que ele é o centro de tudo e ele pode fazer coisas mais importantes, coisas mais edificantes do que até o próprio médico. Que Deus possa nos abençoar. Queria convidar o irmão Claudemir para vir aqui à frente, fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus por essa palavra, e depois da oração do irmão Claudemir, com uma oração silenciosa, estamos assim despedidos. Curva essa cabeça, vamos orar com o irmão Claudemir. Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, em nome de Jesus queremos agradecer a Ti por esta palavra, Senhor, e que nós possamos estar sempre buscando a Tua presença em nossas vidas, ó Pai, em todos os momentos, Senhor Deus, onde quer que nós estivermos, Senhor Deus, que nós possamos sempre estar lembrando de Ti, e que nós não venhamos, Senhor Deus, deixar-nos cair em tentação, mas Senhor, que possa estar nos livrando, ó Pai, de todas as tentações, de todos os males. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, através dos Teus servos, Senhor Deus, pastor Aguinaldo, Senhor Deus, que foi usado pelo Espírito Santo, Senhor Deus, e que nós possamos, Pai, sempre estar lembrando, ó Pai, desta palavra, fazendo uso da mesma, Senhor. Concede-nos, ó Pai querido, uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, Senhor Deus, e que nós possamos sempre, Senhor Deus, na semana estar lembrando de Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Pai querido, abençoa, Senhor, dá-nos uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, Senhor Deus, e dá-nos, Senhor, sempre alegria, paz no coração, tudo aquilo que nós devemos fazer, se assim for da Tua vontade. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.